e digita QGIS.org, que é o site oficial do QGIS, e é através dele que a gente vai fazer o download. Aí eu venho aqui em download. Essa doação aqui, ela não é obrigatória, tá? Então a gente já pode ir direto pro Poliço e vai para o download. A gente vai instalar essa versão 3.34, que é a que está sendo utilizada. Essa 3.38 é a versão que foi lançada, só que ela ainda está em fase de teste e pode ter alguns erros. Então, a gente vai instalar a 3.34. Aí, a gente clica, abre uma nova guia e começa o download. Eu não vou fazer o download porque eu já fiz o download. Aí, eu venho aqui em download para fazer a instalação. Aí, eu clico no que eu acabei de baixar. Aí ele tá começando a instalar, preparando para fazer a instalação. Aí a gente vai neste, aceito, neste e instalo. Eu não vou deixar concluir a instalação, porque eu já tenho o QGIS instalado no meu computador. Aí depois que a gente concluir a instalação, vamos entrar onde a gente consegue obter todos os dados. Bom, como a gente vai trabalhar com vários estados brasileiros, o primeiro passo que a gente tem é obter os arquivos shapefile dos estados e das micro-regiões. E esses arquivos a gente consegue baixar pelo IBGE. Então, a gente vai no site do IBGE, aí a gente entra no portal do IBGE, aí a gente clica aqui na lateral, Geociências, Organização do Território, Malha Territorial. Aí a gente clica aqui em Malha Municipal. Aí aqui em Malha Municipal eu tenho os arquivos do Brasil, as unidades de federação, as micro-regiões brasileiras, as mesorregiões, e assim sucessivamente, e tenho também para todos os estados. Quando, por exemplo, como a gente vai trabalhar, por exemplo, com a Bahia, aí eu já clico aqui, ó, micro-região. Tá demorando um pouco.
Eu clico em micro-região. Nossa, foi um monte agora. Eu clico em micro-região, aí ele já começa a fazer o download. Ele vai fazer o download do arquivo zipado. Só que aí depois, quando a gente for colocar no QGIS, é só a gente extrair. Mas a gente pode deixar zipado, porque para subir para o Google Engine, a gente vai usar ele zipado, porque fica mais fácil para trabalhar. Bom, aí, fazendo o download desse arquivo, eu venho aqui e peço para extrair o meu arquivo. Clico no botão direito e peço para extrair arquivos. Ok. Beleza. Aí eu vou abrir o QGIS. Aí eu vou abrir aqui o QGIS. Ele demora um pouco para abrir. Meu QGIS é o 3.18, porque eu uso uma versão mais antiga, porque ela, assim, ela, na minha opinião, dá menos problema. Como o site atualizou tem pouco tempo, se alguém quiser usar a versão mais antiga, eu tenho ela no pendrive, aí dá para passar, para instalar. Bom, aí como a gente vai trabalhar com um novo arquivo, eu venho aqui em novo projeto, e aí eu venho aqui na pasta que eu extraí, e o arquivo que é carregado para o QGIS são arquivos SHP. A extensão dele é SHP. Aí eu seleciono, arrasto e solto ele aqui. Beleza, então aqui a gente já tem o arquivo com as micro-regiões da Bahia. Se eu quiser renomear a camada, eu consigo renomear, por exemplo. Clico no botão direito, venho aqui em renomear camada, eu vou colocar micro-regiões Bahia, tirar a abreviação, ou só Bahia, enfim. Aí, beleza. Aí, por exemplo, eu não quero ver a minha camada em roxo, porque se eu selecionar algum arquivo, eu quero ter uma visualização dela. Aí eu venho aqui em propriedades, preenchimento simples e coloco preenchimento transparente. Aplico e dou um OK.
Aí eu aplico e dou um OK. Beleza. Aí, para eu ver se realmente estão aqui todas as minhas micro-regiões, eu clico com o botão direito, abrir tabela de atributos. Abrir tabela de atributos. Aí aqui eu consigo, por exemplo, se eu quiser selecionar alguma micro-região para eu trabalhar, por exemplo. Aí eu venho aqui em Campos e Valores. Deixa eu voltar de novo. Aí eu pedi para abrir a tabela de atributos e vim nesse Ezinho com o símbolo de amarelo por baixo, para selecionar uma feição. Aí eu venho aqui em Campos e Valores, nome da micro-região, igual, e clique em único, que ele vai me gerar o nome das micro-regiões da Bahia. Aí eu venho e seleciono aqui Alagoinhas, por exemplo, e peço para selecionar a feição. Aí ele selecionou a feição para mim. A feição apareceu aqui selecionada em amarelo. Aí, por exemplo, vamos supor que eu quero extrair essa micro-região para eu trabalhar só com ela. Aí eu venho aqui e clico em exportar, salvar a seleção, salvar a feição selecionada, escolho uma pasta, aí o arquivo vai ser salvo em formato shapefile. Aí eu seleciono uma pasta de saída para o arquivo. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, em documentos. Vou colocar... nessa pasta aqui, mestrado em engenharia ambiental. Aí eu vou colocar o nome da micro-região lá, que era Alagoinhas. Alagoinhas. Aí eu peço para salvar. E pronto. Aí já exportou a minha feição. Aí eu desmarcando a opção de todas as micro-regiões do estado da Bahia, eu tenho só a micro-região que eu exportei. Aí eu posso dar um zoom to layer e ela aproxima para mim da camada. Aí eu posso fazer o mesmo processo. Propriedade, preenchimento simples, preenchimento transparente. Se eu quiser aumentar, por exemplo, o traço do limite, eu posso aumentar aqui em largura do traço. Eu vou colocar 0,3, por exemplo. Deixar na cor vermelha mesmo, aplico e dou um OK. Para definir o sistema de coordenada que a gente vai trabalhar, a gente vem aqui em Layer, CRS, definir, seguir a partir do projeto da camada, que eu vou estar trabalhando com o CIRGAS 2000 WGS 84. Então, no QGIS, é basicamente isso.